Boa tarde, é um prazer estar com vocês novamente nesse sábado, dia 14 de agosto de 2021, para o estudo do nosso Livro dos Espíritos. Essa base, esse guia que nos ajuda a passar pelos percalços da vida de uma forma mais tranquila, né? Esse é o vídeo 1 da aula de hoje. Nós estamos estudando o livro 3º, capítulo 10, Lei de Liberdade, item 6, Fatalidade. Esse item ele já foi iniciado a semana passada pela Elo, então a gente já sabe um pouquinho sobre fatalidade, né? O que é fatalidade, o que não é, o que a gente consegue evitar. Então hoje nós vamos dar continuidade a isso. Vamos começar pela questão 857. Há homens que enfrentam os perigos do combate com uma certa convicção de que sua hora não chegou. Há algum fundamento nessa confiança? Com muita frequência, o homem tem o pressentimento do seu fim, como o pode ter de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe é dado pelos seus espíritos protetores, que desejam adverti-lo para que esteja pronto a partir ou reerguem sua coragem nos momentos em que se faz necessário. Também lhe pode vir da intuição da existência por ele escolhida ou da missão que aceitou e sabe que devem cumprir. E aqui ele nos remete a dois itens, o item 411 e o item 522. No item 411, ele nos coloca o seguinte: o espírito encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria e age como espírito, conhece a época da sua morte? E aí ele vai explicar que ele é pressente, às vezes tem uma consciência clara, né? É por isso que às vezes as pessoas sabem, né, que está chegando a sua hora, está chegando o momento do desencarne, aí com muita exatidão. E aí ele também o item 522, que diz o seguinte, é sobre pressentimentos. E ele diz o seguinte: o pressentimento é sempre uma advertência do espírito protetor. E aí ele coloca que o pressentimento é um conselho, né? É um conselho íntimo de alguém que deseja o bem da gente. Também uma intuição de uma escolha que a gente tenha feito. Às vezes a voz do instinto, né? Quando a gente vai reencarnar, a gente sabe, a gente conhece o que a gente programou, né? Então, é por isso que a gente tem uma ideia aí, claro que uma ideia vaga, mas a gente tem uma ideia dos momentos mais importantes da nossa vida, né? Então, vamos lá. Deixa eu falar só mais uma coisinha. Eu achei aqui tão interessante a questão de quando não chega a hora do desencarne, quando a gente tem esse pressentimento que não é a hora do nosso desencarne, é no sentido de nos fortalecer. E eu fiquei pensando, nossa, que isso é de uma ajuda pra gente, né? Porque passamos por alguns momentos, algumas vezes, que, nossa, ficamos muito entristecidos, né? Muito sem forças. E esses conselhos, né? Esses soprinhos no nosso ouvido nos dão forças para continuar. Olha que coisa mais gostosa a gente saber que tem alguém ali cuidando da gente o tempo todo, ajudando a gente a segurar o rojão, né? É tão bom saber que a gente não está sozinho e abandonado. Olha que coisa fantástica. Questão 858. Os que pressentem a morte geralmente a temem menos do que os outros. Por quê? Olha só, é o homem que teme a morte, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem, compreende a sua libertação e a espera. Então veja que coisa legal, né? Nós encarnados, né, homens encarnados, temos medo da morte, temos medo daquele instante, né? Ficamos apreensivos, o nosso instinto de conservação ali grita, né? Quando a gente está numa situação que pode nos causar um problema,
Mas, se é chegado realmente o momento do nosso desencarne e pensamos como espíritos, não tememos mais, né? Porque sabemos que estamos de retorno. Vamos voltar para a nossa pátria, né? Para a nossa pátria espiritual, que é o nosso lugarzinho, né? Aqui nós viemos só aprender e a gente vai retornar. Questão 859. Se a morte não pode ser evitada quando chega a sua hora, acontece o mesmo com todos os acidentes no curso da nossa vida? Olha aí, veja, questão da fatalidade. Nós passamos por muitas questões nas nossas vidas, né? Muitas coisas a gente fala, nossa, isso foi fatalidade, meu Deus, como pode? Né? Será que foi mesmo? Será que estava escrito, né? Maktub? Será mesmo? Olha lá, são, em geral, coisas demasiado pequenas, das quais podemos prevenir-vos, dirigindo o vosso pensamento no sentido de a evitardes. Olha só, tem muita coisa que a gente passa que não precisaria, porque não gostamos do sofrimento material. Mas isso é de pouca importância para o curso da vida que escolheste. A fatalidade, na verdade, só consiste nessas 2 horas, a em que deveis aparecer e desaparecer desse mundo. Então, veja, o que está marcado que tem que acontecer de qualquer maneira ali, o dia que eu vou reencarnar e o dia que eu vou desencarnar. O restante está programado, mas nem sempre precisa acontecer da forma como eu coloquei lá, né? Há fatos que devem ocorrer forçosamente e que a vontade dos espíritos não pode conjurar, quer dizer, tem coisa que realmente vai acontecer, né? Tá marcado, não tem jeito. Olha lá. É aí que tá, não é a fatalidade como a gente entende. Sim, mas tu, quando no estado de espírito, viste e pressentiste ao fazer a tua escolha. Então, quando a gente escolhe o tipo de vida que teremos, já sabemos os tipos de percalços que iremos atravessar. Não acrediteis, porém, que tudo o que acontece esteja escrito, como se diz. Um acontecimento é quase sempre a consequência de uma coisa que fizeste por um ato de sua livre vontade, de tal maneira que, se não tivesseis praticado aquele ato, o acontecimento não se verificaria. Se queimas o dedo, isso é apenas a consequência da tua imprudência e da condição da matéria. Somente as grandes dores, os acontecimentos importantes e capazes de influir na tua evolução moral, são previstos por Deus, porque são úteis à tua purificação e à tua instrução. Então veja, se eu saio de casa apressado, atrasado para o trabalho, dirijo de uma forma irresponsável, sofro um acidente. Eu teria que sofrer esse acidente? Provavelmente não, né? Provavelmente isso foi consequência de um deslize, de um erro, de um ato que eu fiz de forma impensada, né? Saí atrasado da minha casa, dormi demais, enfim, né? Mas grandes coisas que podem influir fatalmente, né, na nossa condição moral, isso sim são as preocupações divinas, né? Os acidentes, pequenos acidentes cotidianos, possivelmente não. Se eu vou tropeçar ali na esquina, né? Se eu vou dirigir de forma irresponsável, enfim, coisas que dependem das minhas escolhas, esses pequenos acidentes, responsabilidade minha. Não tem nada a ver com a programação divina, né? Pode o homem, por sua vontade e pelos seus atos, evitar acontecimentos que deviam realizar-se e vice-versa? Essa aqui é o que eu mais gosto, gente. Eu adoro essa resposta. Pode, desde que esse desvio aparente possa caber na ordem geral da vida que ele escolheu. Além disso, para fazer o bem, como é do seu dever e único objetivo da vida, ele pode impedir o mal,
sobretudo aquele que pudesse contribuir para um mal ainda maior. Então veja, dependendo da vida que eu tenho, eu consigo sim modificar algumas coisas. Então tem uma passagem evangélica que diz o amor cobre uma multidão de pecados. Então, às vezes, a minha vida foi tão dedicada ao amor ao próximo, eu contribuí tanto com as pessoas, eu fiz a minha vida tão adequada, que algumas coisas que eu deveria passar, eu já não preciso mais. Porque através do amor, eu consegui fazer com que alguns débitos, algumas faturas aí fossem quitadas, né? Existem inúmeros relatos aí da espiritualidade falando sobre isso, né? O homem que comete um assassinato sabe, ao escolher a sua existência, que se tornará assassino? Não, sabe apenas que ao escolher uma vida de lutas, terá a probabilidade de matar um de seus semelhantes, mas ignora se o fará ou não, porque estará sempre nele tomar a deliberação de cometer o crime. Ora, aquele que delibera sobre alguma coisa é sempre livre de a fazer ou não. Se o espírito soubesse com antecedência que, como homem, deveria cometer um assassínio, estaria predestinado a isso. Sabei, então, que não há ninguém predestinado ao crime, e que todo crime, como todo e qualquer ato, é sempre resultado da vontade e do livre-arbítrio. De resto, sempre confundis duas coisas bastante distintas, os acontecimentos materiais da existência e os atos da vida moral. Se há fatalidade, às vezes, é apenas no tocante dos acontecimentos materiais, cuja causa está fora de vós e que são independentes da vossa vontade. Quanto aos atos da vida moral, emanam sempre do próprio homem, que tem sempre, por conseguinte, a liberdade de escolha para os seus atos. Para os seus atos não existe jamais a fatalidade. Então veja, tudo aquilo que eu posso escolher não tem fatalidade. Eu escolho, é sempre responsabilidade minha, né? Então, se eu, Kátia, escolho ser maledicente, se eu, Kátia, escolho fazer mal às outras pessoas, foi escolha minha. Eu não reencarnei para ficar falando mal da vida alheia, também não reencarnei para fazer mal para os outros, né? Mas eu escolhi isso. Então é diferente. Até já já.